Students, how are you? Today is May 13th and we will start class by making a review of some points we talked about last class. Então hoje são 13 de maio, a gente vai iniciar então falando de alguns pontos que a gente revisou na última aula, tá? Que foram esses. Então a gente começou falando dessa pintura View of Delft, do Johannes Vermeer. E aí a gente citou algumas partes da cidade que a gente conseguia encontrar nessa imagem. Em seguida a gente passou para essa outra imagem aqui, onde a gente citou alguns pontos como architecture, canal, museums, port and street vendor. Em seguida falamos sobre a cidade do Rio de Janeiro em 1940 e em 2019. Então esses foram os pontos que a gente revisou na última aula. Perdeu a aula? Corre lá no último vídeo e dá uma revisada, tá bom, students? Então hoje a gente vai passar para um ponto que eu decidi revisar hoje com vocês, que é a questão aqui, gente, dos adjetivos, que eu pedi que vocês dessem uma olhada na última aula. Deram, gente? Então, vamos aqui fazer as definições deles, alright? For example, cheap. Pesquisaram, significa barato. Slow significa lento ou devagar. Friendly significa amigável, tá? Então, quando a gente está falando de cidades, o que significa dizer se uma cidade é friendly or not? Que as pessoas são amigáveis, tá bom? Clean, que é limpa, organizada. Quiet, quieta, uma cidade calma, tá? Old, uma cidade já um pouco mais velha, uma cidade mais recente. Safe, segura. Boring, entediante, parado demais. And small. Então a ideia aqui, gente, é vocês tentarem formar umas sentenças utilizando essas partes aqui que a gente estudou. Por exemplo, choose a city and write 3 sentences comparing it to your town or city. Então, escolha uma cidade e escreva 3 sentenças comparando ela com a cidade de vocês. Então, sobre comparações. Então, aqui a gente tem o primeiro modo aqui de comparar. The prices in Bogotá are similar. Olha, como é o modo de a gente comparar. Are similar to the prices of my city. Então, primeiramente, vocês deveriam ter escolhido uma cidade, tá? Escolhe uma determinada cidade, pode ser a nossa cidade, tá? E a gente vai fazer comparações com outra cidade que vocês conhecem, tá? Então, aqui ele disse: The prices in Bogotá are similar to the prices of my city. Então, ele disse que os preços da cidade de Bogotá são similares aos preços da cidade onde a pessoa mora. Segunda coisa: The buildings in my city are different from Brasilia. They are older than... Tá? Então, os prédios na minha cidade são diferentes dos prédios de Brasília. They are older. O que quer dizer older? A gente estudou que old, aqui em cima, gente, é velho. E older significa mais velho. Então, a ideia aqui, gente, é que vocês façam 3 sentenças comparando a cidade de Parnaíba com alguma outra cidade da escolha de vocês, tá? Vocês podem usar esses adjetivos aqui em cima: cheap, slow, friendly, clean, quiet, old, safe, boring and small. Pode usar esses adjetivos aqui para fazer essas comparações. Então, por exemplo, você pode falar, vamos só dar um exemplo aqui, da cidade de Teresina. Quem já foi em Teresina sabe que é uma cidade muito grande, não é, gente? E aí eu posso colocar, por exemplo, Parnaíba. Parnaíba is... Qual adjetivo eu devo utilizar aqui, gente? Small. Temos uma forma de fazer esses comparativos adicionando terminações no final. Então, por exemplo,
Na grande maioria dos casos, a gente adiciona no adjetivo essas duas letrinhas que eu vou mostrar para vocês. Vou até botar em caixa alta para ficar melhor de ver. ER, tá bom? Então, smaller, qual é o comparativo de superioridade da palavra pequeno, gente? A gente fala então menor, alright? Então, Parnaíba is smaller. O que mais? Than, e a outra cidade que a gente está comparando. Parnaíba is smaller than Teresina. Ok. Entenderam, gente, aqui o que foi que aconteceu aqui? Revisando, né? Ó. Então, a gente pegou o adjetivo small e adicionou essa terminação ER no final. Ó, small, pequeno. Quando eu adiciono ER, smaller, quer dizer menor. Tá bom? Então, a gente pode fazer isso com a maioria dos adjetivos em inglês. Então, por exemplo, vamos colocar um outro adjetivo. Vamos pegar aqui o primeiro, cheap. Se eu quiser colocar que Parnaíba é mais barato do que Teresina, em relação a preço de mercadorias, essas coisas, né? Então a gente vai utilizar essa palavrinha que eu coloquei, cheaper. Olha o que eu adicionei no final. ER, cheaper. Cheap, barato. Cheaper, mais barato. Alright? Próximo adjetivo, slow. Slow, devagar, né? Então Parnaíba é mais devagar do que Teresina. Como eu falarei isso? ER no final. Slower. Alright? Próximo ponto. Próximo adjetivo. Aqui a gente tem um adjetivo que é diferente, gente. Nesse adjetivo aqui, deixa eu mostrar para vocês, que acontece com os adjetivos terminados com Y, tá bom? Mas não são todos os adjetivos terminados com Y, apenas os que têm uma consoante antes desse Y. Então a gente vai observar que letrinha tem antes do Y. Então aqui a gente pode ver, ó, friendly. Qual é a letrinha que tem antes do Y? Letra L. É consoante ou é vogal? Consoante, ok? Então, friendly. Nesse caso, ó, desse terminado em Y, eu vou tirar o Y e vou trocar ele por um I, tá bom? É uma regrinha da língua inglesa. E depois eu boto o R. Então ficou friendlier. Então, Parnaíba é mais amigável do que Teresina. Alright? Tem só mais um ponto aqui desses adjetivos que vale a pena comentar. Então, clean é um adjetivo que eu acrescento ER também, fica cleaner. Quiet fica quieter. Old fica older. Pronto, aqui a gente chegou num que tem um E no final. O que acontece quando o adjetivo tem um E no final? Então, Parnaíba is safe. Eu vou adicionar somente a letra R, porque já tem um E, tá bom? Então, ó, safer. O que quer dizer? Parnaíba é mais segura do que Teresina. Safer. E estes, gente, são alguns modos da gente fazer adjetivos comparativos, tá bom? Então, adicionando ER no final, ok? E algumas outras particularidades que a gente acabou de falar. Ok, students? Então, eram esses os pontos que eu queria revisar com vocês hoje, tá? A questão dos adjetivos. Eu acho que em sala de aula a gente não teve a oportunidade de trabalhar assim com bastante detalhe, tá bom? E a gente fica hoje por aqui. Bye bye. See you next class.